a cruz ao Filho. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ele manifestou no semblante a intrépida resolução, decisão de ir para Jerusalém. Porque precisamos meditar nesse assunto e nos gloriar diante do nosso Senhor. Porque Davi, sim, teve uma profunda experiência de alienação de Deus. Nós vamos estudar agora mesmo o Salmo 51. Mas, amados irmãos, por que ele pôde experimentar de novo o gozo, a alegria da salvação? O Espírito Santo, aquele que compartilha com os que pertencem ao Senhor tudo que Cristo é e tem, na medida... Espírito Santo, aquele que compartilha tudo o que Cristo tem, quem está com Cristo. Esse é o nosso chamamento aqui. É essa a função da academia. Vida espiritual. A vida espiritual é em Cristo. Para quem está em Cristo, o Espírito Santo... do que poderia ser experimentado no Velho Testamento antes do sangue de Cristo ter sido derramado, 800 anos depois de Davi, Davi então pôde experimentar pela ação do Espírito Santo. Por isso ele diz: não me repulses de tua presença e não me retires o teu Santo Espírito. Já que isso era verdade no Velho Testamento. O Espírito Santo de Deus vinha sobre alguém e o Espírito Santo de Deus se retirava de alguém. Hoje não é assim com aqueles que são verdadeiramente salvos. Tá vendo? Então, Davi recebeu o Espírito Santo, depois foi retirado o Espírito Santo. Depois de Cristo, não. O Espírito Santo veio para cada um. É só aceitá-lo. Mesmo Davi, se vocês pegarem toda a história dele, ele apostatou em algum momento. Como que ele foi adulterar com a Batseba? Você acha que é o Espírito Santo que estava orientando? Não, é lógico que não. Caiu em tentação. E a Batseba não parecia muito santa também, porque como que ela vai tomar banho na varanda para os outros ficarem olhando? Quer dizer, não estamos aqui para julgar um ou outro, né? Talvez a gente faça até pior. Mas o problema é consciência espiritual. É ter o coração igual de Davi. Não quer dizer que precisa fazer os mesmos delitos que ele fez, né? Porque isso tem consequência. 2 filhos dele atacaram o próprio governo do pai. E um filho adulterou com a irmã. Adulterou, não. Estuprou a irmã. Quer desgraça maior que essa? Ele perdeu um filho também. Um filho da Batseba. O que esse homem teve de desgraça? Quanto ele fez de errado? Mas veja, cada um tem que ver o Davi em si. Porque querer medir uma morte, um adultério, e adulterar com Cristo? Quem não está com Cristo, está com o anticristo. Isso é adultério. Se você é cristão e você está com o anticristo, você é cristão e está querendo ganhar essa vida, esse mundo. Você é cristão, mas está correndo para baixo, para cima, com amores de todos os tipos, mas não tem o melhor amor de Cristo? Vamos refletir sobre isso, pessoal. Esse é o objetivo da academia. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando caímos em pecado, se confessamos os nossos pecados, sincera, profunda e verdadeiramente. Então, quem não peca, como vai confessar? Ele não está vendo o pecado. Quem é que faz a gente não ver o pecado? O inimigo. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas então, Davi, nesse clamor, divide o seu salmo em 4 sessões naturais. Vamos ver quais são elas de novo, para seguirmos onde paramos ontem. A primeira sessão, versos 1 a 4. Repetindo que também já vimos ontem. O tema dessa primeira sessão de 4 versículos: o pecado em relação a Deus. 4 versículos.
Segunda seção, versículos 5 a 9. O pecado em relação ao próprio pecador. Terceira seção, versos 10, aquele versículo tremendo que comentamos ontem, que Voltaire não conseguiu parodiá-lo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito reto. Versos 10 a 14. Essa é uma oração que todo mundo deve fazer. Todo dia. Para que Deus nos dê a pureza de espírito. Que é se transformar de dia após dia na imagem e semelhança de Cristo, que é o que Deus quer para cada um. Quem seja imagem e semelhança de Cristo. E aí? O que nós estamos trabalhando para isso? Sem vida espiritual não dá para fazer isso. Terceira sessão. E o tema é esse grande clamor a Deus. Cria em mim, ó Deus. E outras coisas mais que vamos estudar agora mesmo até o verso 14. Um grande, profundo clamor a Deus. E por último, versos 15 a 19. O mesmo clamor é ampliado. E como falamos ontem, só de passagem, ele termina esse clamor com um escopo, com um alvo coletivo. Isso é de tremenda importância para nós. Se Senhor permitir, então, ainda hoje chegaremos nessa conclusão. Então vamos lá, começar de novo na primeira sessão. Ontem nós mencionamos que há duas tríades de palavras importantes nessa primeira sessão. Duas tríades, dois grupos de três. Então, ontem estudamos um primeiro, os irmãos devem se lembrar. São as palavras, recorde aí de novo: apaga, lava-me e purifica-me. Então, só para recordar rapidamente, Davi orou apaga, porque realmente... É Davi orando para apagar os seus pecados. E você acha que você não vai orar porque você não tem pecado? Se eu não vejo os meus pecados, se eu não pedir para Deus me purificar, se eu não admitir que eu sou um trapo de imundície, espiritualmente falando, eu não estou reconhecendo os meus erros. E, portanto, não vou me tornar imagem e semelhança de Cristo. Eu não vou me limpar, eu não vou me transformar, eu não vou ter o processo de metanoia. Então, é eu com Deus, não tem que ter o outro no meio do caminho, o outro isso, outro, não tem nada com o outro. É eu e Deus. O outro é uma oportunidade para ouvir o Espírito Santo. Ele não é culpado de nada que acontece comigo. Ah, bateram no meu carro. Você é o responsável. Ah, o guarda me prendeu, me multou. Você é o responsável. Não, mas não fiz nada. Você é o responsável. Se Deus permitiu que o guarda multou, que caísse que morresse alguém da sua família, que você perdesse algum valor, algum bem, Deus permitiu, Deus dá, Deus pode tirar. Agora, se você reconhece que é de Deus, então você não está entendendo o princípio da mordomia, você não sabe se relacionar com Deus, você não ouve Deus, você não tem o consolamento do Espírito Santo, porque é pedra. É pedra. E para Jesus Cristo não foi. Quem vocês acham que consolou o Espírito, ou Jesus Cristo, quando ele sabia que ele ia para aquela cruz? E sabe o que deixava Jesus Cristo triste? É de separar do Pai. Não era o sofrimento. Eu não acho que era tanto sofrimento físico. Porque o sofrimento espiritual de não ter Deus é o inferno. Ou você está com Deus e você está na vida eterna, ou você está sem Deus, você está no inferno. Já. Quem não está com Cristo, está com o anticristo.
Não tem, é bipolar aí, não tem terceira fase.